Um dos tratamentos médicos mais antigos do mundo. O que é a acupuntura? Quais os benefícios que esse ramo da medicina tradicional chinesa pode trazer para a nossa saúde? Para falar sobre acupuntura, estamos recebendo a fisioterapeuta, acupunturista e RPGista Patrícia Aparecida Longo, da Clínica Fisioforme de Pirassununga. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, Roberto. Bom dia, Márcio. Doutora Patrícia, né? Tudo bem? Não precisa. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu creio que as informações que nós vamos hoje passar para os nossos ouvintes serão de grande importância. Eu agradeço o convite. Bom dia também para todos os ouvintes, né? É sempre um prazer estar aqui e poder estar discutindo, conversando, né? Trocando essa experiência com as pessoas. Patrícia, o que é a acupuntura? A acupuntura, eu gosto de dizer de uma forma mais simples para poder explicar, né? Na verdade, as pessoas têm essa coisa do medo da agulha, né? Que é punturar, né? Que é dar um estímulo. Eu falo que é uma forma da gente produzir o nosso próprio remédio. É uma forma natural da gente estimular e fazer com que o cérebro, né? Produza os remédios que nós precisamos sem medicamento. Patrícia, doutora Patrícia, você teve uma experiência magnífica, né? Foi no berço, né? E fui no berço mesmo. Foi ao berço, então, esteve na China para conhecer de perto, né? Esse ramo da medicina tradicional chinesa. Como foi essa experiência? Era o meu sonho. E há 20 anos atrás era quase impossível ir para a China. Era muito caro, era uma coisa assim absurda. Eu sempre sonhei. Aí as coisas mudaram, hoje é muito mais fácil. E aí fui com o meu grande mestre de paixão, Dr. Wu. Nós fomos uma equipe, né, um grupo de 20 brasileiros. E eu sempre falava que eu iria para o berço, né? E realmente a cidade que eu fiquei, Mianyang, para fazer o curso de acupuntura lá, era o berço da acupuntura, é onde foram encontrados os primeiros manuscritos, as primeiras referências sobre a acupuntura. Então, quando eu descobri isso, a emoção foi maior ainda, né? É uma experiência de vida, é uma experiência assim profissional. Você está num hospital onde de manhã até à noite as pessoas só recebem agulhas, agulhas, agulhas e cirurgias, né? Eu cheguei a ver cirurgia com ortopedistas fazendo cirurgia de hernia de disco com agulha de acupuntura de faquinha, agulha de fogo, que é uma coisa que eu não encontrei nenhum cobaia aqui no Brasil para poder colocar. É muito interessante, é muito enriquecedor, porque a gente fica assim, será que a gente sabe a acupuntura aqui no Brasil? Será que o que chegou para a gente? Aí você vê que você sabe e você enriquece. E tinham médicos que gostavam de trocar essa experiência, de conversar, de saber o que nós fazíamos aqui, como que era aqui no Brasil. Aí a gente falava, porque eles não têm acesso a tantas técnicas, porque aqui no Brasil a gente não conhece só a acupuntura chinesa, nós conhecemos coreana, japonesa, então tudo isso vai nos deixando muito ricos de técnicas. E lá não, eles são puros, né? Aquela coisa pura mesmo. A parte de fitoterapia das ervas, que só Deus sabe o que vai naqueles pacotes assim de ervas, pedras, bichos, é uma loucura para nós, dentro do nosso pensamento, né? Mas é uma grandeza de mundo, de sair desse umbigo, de olhar as coisas só por um ponto de vista e poder aprender com essa riqueza. É fantástico, foi assim, uma das experiências mais importantes da minha vida. Doutora Patrícia, além das agulhas, com relação à acupuntura, existem outros tipos de estímulos? Existe. Eu sou da linha que o melhor estímulo é a agulha. Porque as pessoas pensam que é muito dolorido, mas ela é muito fininha e não dói tanto assim. Mas tem gente que tem trauma, não pode ver uma agulha, passa mal. Então, existem outras formas. Você pode até um estímulo com uma massagem, tem aparelhos nossos de fisioterapia que a gente pode usar nos pontos e também produz as mesmas substâncias que a gente consegue com o estímulo da agulha. Então, e tenho já várias outras coisas hoje que o pessoal utiliza colocando nos pontos justamente para que as pessoas não tenham dor. A acupuntura, ela trata qualquer doença? Olha,
ela entra em quase todas as doenças. São mais de 300 patologias que a gente pode 300? tratar. Ou, é o que eu falo, se você não cura, pelo menos você pode trabalhar como um auxiliar eficiente para o tratamento. E o efeito, ele é imediato? Olha, isso depende muito do organismo da pessoa. Se a pessoa toma muito medicamento, que nem, por exemplo, uma pessoa que toma cortisona, a resposta é o medicamento que mais atrapalha para a gente. Então, a resposta vai ser muito mais lenta. Então, se a pessoa não toma tantos medicamentos, a resposta é mais rápida. Mas uma das coisas que hoje eu percebi, que veio depois dessa minha experiência na China, a gente associa também alguns aparelhos junto com a agulha para ter uma resposta mais imediata. Porque depois de 15 minutos, fisiologicamente, o corpo já produz substâncias que vão dar a sensação de relaxamento, de alívio de dor, de bem-estar. Doutora Patrícia, a acupuntura, pode-se dizer que ela é uma terapia alternativa? Eu não considero alternativa, porque é uma terapia que ela trata a pessoa como um todo. E hoje nós estamos num mundo muito mecânico, muito individual. Você chega com a dor no dedo, a pessoa só vai olhar assim a sua dor no dedo. E aquela dor no dedo, ela tem uma história, ela tem um porquê. E na técnica que eu gosto mais de trabalhar na acupuntura, nós não separamos o emocional do físico. Sei. Não tem isso, é só emocional ou é só físico. Não, as coisas, eu falo que está tudo junto e misturado. Você não sabe quem veio primeiro, quem causou quem. Mas você tem que ver essa pessoa com toda a relação em tudo que está acontecendo nela. E é assim que nós tratamos. Então, você vai ver, então a pessoa vem para uma dor, você vai ver como é que ela está comendo, como é que ela está dormindo, o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Porque o corpo nos dá todos os sinais. E a acupuntura também, a gente olha a língua, o pulso. Então, é como se você tivesse que decifrar o que acontece naquele corpo para que eu possa chegar na origem do problema e com isso trazer esse equilíbrio. Porque nós buscamos esse equilíbrio dentro do organismo. E quando você equilibra o seu corpo físico, né, você também equilibra o seu corpo emocional. Acupuntura é o tema da entrevista de hoje, aqui em nossos estúdios, com a fisioterapeuta, acupunturista, RPGista Patrícia Aparecida Longo, da clínica Fisioforme de Pirassununga. Doutora Patrícia, uma questão que eu tenho certeza que o ouvinte que está em casa está se perguntando. Qual o perigo, né, de contaminação pela acupuntura? Olha, hoje, só se for um profissional que não seja responsável, né? Porque nós já temos agulhas descartáveis. Porque quando começou a acupuntura, eles usavam agulhas de ouro e agulhas de prata. Agulha de ouro para tonificar, de prata para sedar. Então, isso encarecia, né? Hoje não, hoje ela é de aço inox, né? Então, ela é muito mais barata. Então, ou a pessoa tem o seu jogo de agulhas, ou você pode já fazer e descartar as agulhas. O paciente sente dor durante a aplicação das agulhas de acupuntura? Olha, é uma das coisas que a gente discutia muito na China. O chinês, o oriental, ele aguenta muita dor, que não é o nosso caso. Então, existem diversas formas da gente trabalhar e conseguir um bom resultado, mas é uma picadinha, que é o Tei Chi, é a sensação que a gente precisa para desencadear o estímulo. Então, ela é mínima. E eu falo para os meus pacientes, o pessoal chega com medo, vou colocar, não vou colocar, vai doer, né? Eu falo, gente, se doesse tanto assim, ninguém voltaria para a segunda sessão. Eu estou aí na acupuntura há mais de 20 anos, eu não teria pacientes, né? Eu não teria ninguém. As pessoas chegam a dormir depois que colocam, né? Porque vai dando essa sensação boa. Então, tem gente que dorme, relaxa. Eu falo que quando baba já está no estágio, assim, muito profundo. Patrícia, quantos anos você está nessa área? Eu não conto para ninguém, mas já tem mais de 20 anos. 20 anos? Mais de 20 anos. Que bela experiência, não? É a minha primeira grande paixão, né? Sei. E eu sou da época que ainda se caçava bruxas, ainda assim, quem fazia, não contem, né? Quem fazia, eles consideravam a acupuntura charlatanismo, que era uma coisa assim, coisa do diabo. Eu cheguei a ouvir coisas bem absurdas assim a respeito da acupuntura. E como é feito o diagnóstico para o tratamento pela acupuntura? O diagnóstico é esse primeiro de ouvir, né? Essa coisa de ouvir e ouvir os sintomas, tudo que a pessoa está dizendo. A pessoa chega na sua clínica, como que é feito, como se dá esse primeiro contato? Nós vamos ficar um bom tempo conversando.
Porque nessa conversa, cada coisa que eles vão falando, em todos os sentidos, desde a parte digestiva, o que está sentindo, o que acontece, se a boca é amarga, se a boca está seca, zumbido no ouvido, tudo para nós são sinais. E eu vou colhendo tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ver a pulsologia, né? A língua, que além de... Eu falo que a língua realmente é fofoqueira. Por ali você já faz um diagnóstico do estado geral, de como é que está tudo funcionando dentro do organismo. Por toques no abdômen. Então, a gente vai... Eu falo que vocês chegam como um quebra-cabeça. E que a gente tem que montar para descobrir o que é que realmente eu tenho que tratar. Eu falo que eu passo para a linguagem da acupuntura. E aí chego aonde começam os desequilíbrios e vou colocar as agulhas de uma forma que ela restaure, né? Traga de novo essa sensação de bem-estar para a pessoa. Eu preciso acreditar, né, em acupuntura para que ela funcione? Não. Os que não acreditam são os melhores para a gente, né? Lógico assim, olha, eu diria que de cada 100 pessoas, 1 ou 2 pessoas não têm reação nenhuma, não têm sensação nenhuma da acupuntura. É um número muito pequeno. Então, eu falo porque para a pessoa assim, é interessante assim, experimenta. Por mais que eu fique aqui dias conversando sobre acupuntura, falando o que é, o que não é, a melhor forma é a hora que você experimenta e sente. Porque daí você vê assim, mas não é possível. Eu comecei realmente a acreditar na acupuntura quando eu atendi um bebê. Ele devia ter uns 3, 4 meses, ele tinha um problema no intestino muito sério, ele era muito preso o intestino dele, machucava o bebê, e aí os pais vieram e eu usei sementinhas na orelha. E ele sarou, ficou tudo bem. A partir daquilo eu falei, não, agora porque eu achava assim, é sugestão, a pessoa, né? Não, não é. Doutora, a Maria Rita, residente lá na Vila Brasil, ela faz a seguinte pergunta: a acupuntura, ela é indicada para tratar a depressão? Sim, é uma das coisas que eu acho que eu tenho muita procura no meu consultório, nesses últimos anos. Uhum. E eu estava aqui pensando, eu esqueci de falar um pouco do que é a doença, né, na verdade. Quando nós temos uma doença, ela não vem para destruir a nossa vida ou para fazer mal para a gente. Na verdade, é uma maneira do nosso corpo falar com a gente mesmo. E de contar, olha assim, de alguma maneira, você não está cuidando bem de você. Existiam tribos antigas que, antes de começar um tratamento de cura, eles começavam pedindo perdão para aquela parte do corpo. Porque, de alguma forma, a gente tinha feito algo que não tinha sido muito bom. Uhum. E a depressão, o que é triste nela é que quem olha não percebe que a pessoa está com aquilo, né? Perde o sentido da vida, a alegria de viver. Nós temos um pontinho na acupuntura que ele é lindo, né? Ele chama alegria de viver, para restaurar isso. A depressão a gente tem que ter muito bom senso para tratar, porque se ela está no início, às vezes só a acupuntura ela já é suficiente. Quando ela já está instalada, ela realmente precisa do medicamento, e principalmente quando já é acompanhado de ideias de suicídio, que a pessoa começa a pensar nisso, gente, nesse momento nós precisamos entrar com coisas, né, com medicamento sério, e quando a acupuntura está junto com o tratamento com medicamento, que isso é a parte médica, não interfere, não mexe, eu falo, gente, nós ajudamos. Quando a coisa já está instalada, a pessoa está no meio de um tratamento e ela vem, eu falo, você não vai mexer em nada. O que nós vamos fazer é acelerar o seu corpo a responder, a ter uma resposta, para que o seu médico possa diminuir o mais rapidamente os medicamentos. Pelo telefone 35630695, o ouvinte participa do programa Mesa Redonda. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem que a gente fala? É Lucinéia Fernandes. Lucinéia Fernandes, fala de que bairro, Lucinéia? Vila Santa Fé. Da Vila Santa Fé. Qual a colocação que a senhora tem a fazer, a doutora? Eu queria perguntar, doutora, meu esposo sofreu um AVC. Eu queria saber se no lugar da fisioterapia a acupuntura é boa. Olha, eu sou fisioterapeuta, né? A fisioterapia não pode ser abandonada de forma alguma, porque precisa desses exercícios, dos movimentos, e quanto mais rápido e quanto mais intenso nos primeiros 6 meses, maior a chance de que a pessoa se volte mais próximo do seu normal, dentro do quadro e da patologia. A acupuntura, ela funciona junto. Então, não só fazer uma coisa ou a outra. Se você tem a possibilidade de acrescentar a acupuntura e junto fazendo os exercícios. Não pode só uma coisa, porque o exercício é fundamental para a recuperação dos movimentos. E a acupuntura ela vai estimulando o organismo a ter uma melhor resposta nos movimentos, na restauração do cérebro, da região lesada. Ok, Lucinéia.
Tá bom, Tá obrigada. respondido? Mais alguma dúvida? Não, só isso. Tá. Obrigada. Obrigado pela participação. 12h43, a CIP está se modernizando para proporcionar os melhores serviços para a classe empresarial. São diversos benefícios, entre eles consultas ao SCPC, cooperativa de crédito, certificação digital, assessoria jurídica, banco de currículos online, assistência à saúde, locação de salas, revista Visão Empresarial, campanhas de marketing, convênios e muito mais. Associe-se à CIP para alavancar suas vendas e planejar o futuro de seus negócios. Entre em contato pelo telefone 3561-3755. A CIP, trabalhando para fortalecer o empresariado de Pirassununga. A nossa fábrica Uniformes é especializada em confecção, na confecção de uniformes profissionais, escolares e sociais com qualidade, harmonia e muito estilo. A nossa fábrica também tem as melhores opções na produção de camisetas para o seu evento, estamparia e bordado próprios de última geração. Por isso, não feche negócio antes de consultar a nossa fábrica Uniformes. Duque de Caxias 110 e também com mais uma unidade lá no Polo Industrial. Nossa fábrica Uniformes trabalhando para quem exige qualidade. O telefone 3561-5900. A doutora falou de pontos específicos no nosso corpo para a acupuntura. Esses pontos são específicos em razão do problema que a pessoa vive? Então, nós temos nós tratamos meridianos, são chamados caminho que a energia percorre dentro do nosso corpo. A maioria deles eles coincidem com nossos trajetos nervosos. Por isso que determinadas linhas só acreditam nisso, que hoje já é provado cientificamente. Você coloca uma agulha, tem um estímulo, vai para o cérebro e tem a liberação das substâncias, serotonina, endorfina. Essa é a explicação científica. Para quem trabalha com a base da teoria filosófica da acupuntura, como ela é uma terapia de 3.000, 4.000 anos, qual era a forma que o homem se relacionava? Era com a natureza. Então, como que eles foram observando? Que tudo que acontece na natureza acontece dentro do nosso corpo. Então, eles foram descobrindo que um excesso de fogo, normalmente, o que é uma pessoa com excesso de fogo? É aquela que fala alucinadamente, normalmente ela vai estar com insônia, ela não para lá, aquela coisa assim. A mente não para nunca. Por quê? Está faltando água para apagar esse fogo. Então, nós precisamos o quê? Fazer com que a água flua direito dentro desse organismo para que equilibre esse fogo que está em excesso. Então, por isso que a avaliação é muito importante para nós, para entender qual é o desequilíbrio. Por isso que eu falo que tem que ter uma tradução. Eu tenho que entender o que a pessoa está me dizendo e passar para essa outra linguagem, para que eu possa, dentro dos pontos específicos, escolher os melhores pontos para restaurar o equilíbrio daquela pessoa. Para cada pessoa é um tipo de tratamento. Doutora Patrícia, qual é a duração e a frequência do tratamento pela acupuntura? Olha, o mínimo para a gente ter uma resposta fisiológica, para a pessoa já sentir que essas substâncias, nossos remedinhos estão agindo ali dentro, o mínimo é 15 minutos. Mas eu acho que um tempo ideal é pelo menos uns 30 minutos nas agulhas. Antes, eu sempre trabalhava uma vez por semana, ou 2 a 3 vezes, dependendo do caso. Depois que eu voltei da China, lá eles fazem todo dia, principalmente quando é uma dor muito forte. E eu realmente, quando eu voltei, eu comecei. E coloca todo dia, e vamos trabalhar todo dia. A resposta é muito mais rápida. Então, quando é um caso muito grave, quando é uma coisa mais tranquila, mais suave, dá para a gente levar uma vez por semana. Quando é uma coisa mais grave, a pessoa está num quadro forte de dor, um quadro depressivo, eu já peguei vários casos, às vezes a pessoa está tentando suicídio, chega, então você não pode bobear, você tem que correr, você tem que ajudar esse corpo a voltar o mais rápido possível para o seu bem-estar. Doutora, quais são as doenças comumente tratadas? Eu sei que são várias, Vamos tentar elencar algumas delas, doenças tratadas com muito sucesso pela acupuntura. Eu acho assim, não sei se é porque eu acabo tendo mais isso, eu acho que as melhores são para as dores, que é o que eu mais trabalho, e a alteração de estado emocional. Então, irritação, ansiedade, a depressão, insônia, as dores. Eu não sei se é porque eu gosto, eu tenho muito, hérnia de disco, a gente trabalha muito, dores na coluna, essas tendinites. Enxaqueca, por exemplo. Enxaqueca também, tem muito, assim, enxaqueca assim, ou é bom ou não é, não tem meio termo.
porque a enxaqueca tem vários fatores, principalmente as causas alimentares que a gente precisa pesquisar, porque existem pessoas que têm alergias a determinados alimentos. Então, você tem que fazer um histórico um pouco maior. Mas eu tenho muito bom resultado com a enxaqueca. A imprensa volta e meia divulga informações relacionadas à acupuntura, e uma delas é para a pessoa que quer parar de fumar e não consegue. A acupuntura consegue fazer um trabalho de resultados nessa área? Já, trabalhei muito com isso. Meu início com a acupuntura era muito forte isso, as pessoas vinham para isso, né? Como na obesidade, para emagrecer, eu gosto de colocar assim, eu te dou o suporte, eu não vou fazer um milagre, não consigo mentir, olha, eu já procurei pontinho milagroso e não sei o quê. Então, tem pontos para quê? Para diminuir a ansiedade, para tirar aquela compulsão, aquele desespero na hora de fumar, né? Por exemplo, vai dar a crise, porque você tem as crises, né? Então, ela é um recurso que te ajuda a manter o seu equilíbrio. Eu hoje, quando recebo uma pessoa assim, eu falo assim, vamos primeiro tratar de você, e a hora que você falar, agora nós vamos entrar, eu falo que é declarar uma guerra. Né? E aí a gente entra diariamente, trabalhando, tudo. Às vezes, só nessa semanal da pessoa voltar para o seu equilíbrio, ela já começa... Uma vez eu tive uma pessoa que fumava 5 maços, aí eu falei, não adianta eu tirar tudo uma vez só, vai dar uma crise, porque o corpo está acostumado com aquilo. A gente já estava assim, 5, 6 na semana, daí ele parou o tratamento. E a gente nós fomos fazendo devagarzinho, num processo assim, de que a pessoa comece a tomar essa consciência, a sentir menos vontade daquilo, porque a maioria fuma quando está muito ansioso, muito nervoso, muito estressado, né? Bom, doutora Patrícia, você elencou aqui uma série de doenças, situações. Eu até gostaria de deixar o nosso programa aqui aberto para os ouvintes que queiram algum assunto específico, né? Para que a doutora possa vir em outras oportunidades, para a gente poder estar falando mais especificamente sobre alguns casos, algumas doenças e o efeito, né? Enfim, os resultados onde a acupuntura acontece mesmo. Né? Ficou aberto assim, porque hoje eu acho que nós demos um pouco assim, uma ideia geral do que como é, né? Tirando um pouco as dúvidas. Mas aí, se em algum momento quiserem assim, olha, vamos falar sobre isso, como é que não é uma doença específica, tranquilo, coloco à disposição. Para responder para a Tânia, que ligou aqui, não quis participar ao vivo, mas deixou a pergunta, os planos de saúde em geral, eles dão essa oportunidade de o paciente se tratar? Pois é a diferença em 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás era uma coisa assim absurda. Aí a acupuntura cresceu tanto no Brasil, né? Tomou uma posição tão grande, que a maioria dos planos hoje já cobrem. Depende do plano de saúde, mas a maioria deles cobre, e nós já temos cidades que isso já é feito até pelo SUS, que é uma grande proposta para que essas terapias possam chegar para qualquer pessoa. Pelo SUS? Tem cidades que isso já é realizado. Que beleza. Fantástico. Né? Outra coisa também, quer ver, a acupuntura, como é feito o tratamento de acupuntura em crianças? Crianças, assim, agulhas, eu só coloco depois dos 8, 9 anos de idade. E se a criança permitir, né? Porque tem crianças que não aceitam de forma alguma a agulha, né? Tem outros que vêm e ficam tranquilos, mas antes dos 8, 9 anos, não. E a criança é muito sensível. Então, é o que eu falei, que eu tratei o bebê com sementes. Então, nós usamos estímulos nos pontos. As sementes, massagem, aurículo, nesse sentido, é muito bem utilizada, estimulando os pontos manualmente. Posso usar alguns aparelhos de fisioterapia. É bárbaro o trabalho com as crianças, pequenininhos, assim, eles vêm, daí eu falo, vamos cuidar das sementinhas, aí eles vão estimulando. É muito interessante. Existe diferença entre a acupuntura auricular, ou seja, feita na orelha, onde a gente faz as massagens, cada um faz a própria massagem no ponto, certo? E a comum, que são as agulhas. Tem diferença? Tem bastante diferença. Eu gosto, né, o que eu mais gosto é a acupuntura sistêmica, que é essa que nós fazemos nos pontos no corpo. Mas a auriculoacupuntura, que é só feito na orelha, então é como se o corpo tivesse algumas representações. Então, vou até dar uma dica aí de saúde. Se a gente tem alguma dor na orelha, porque tem todas as partes do corpo, tem representação na nossa orelha. Então, se um ponto dói, é porque ele está precisando de tratamento. Você nem precisa saber o que é. Ele está lá doendo, vai fazendo massagem. Nós temos até técnica de colocar a coluna no lugar pela orelha. Então, se você só estimular, eu falo assim, olha, faz um pacotinho.
com a orelha, né? Você dobra, 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 solta, estimula. Você está dando um geral no seu organismo, porque ali tem representantes. Então, são duas formas excelentes de tratamento. Uma como uma ação reflexa, né, que é a aurículo. Mexeu aqui, estimulou. Está nervoso? Tem um pontinho da ansiedade aqui, você taca a unha aqui, estimula, já vai ter um resultado. É uma ligação da orelha com o sistema nervoso central, com o sistema nervoso central. Tem uma resposta. Quer dizer, a orelha... E hoje já é provado, até tem experiências que são assim, eles pegam e estimulam esses pontos correspondentes, aí faz um exame do cérebro, uma ressonância, e muda a coloração a hora que tem um estímulo ali naquela região. Maluco, né? Que bacana, pensar né? nisso, né? Que essas pessoas já sabiam disso há 3.000, 4.000 anos. E hoje que nós estamos tendo a comprovação científica do que eles já fazem há tanto tempo. Se popularizando, né, doutora? Se popularizando cada vez mais. Agora, eu sei que cada caso é um caso e é difícil até para responder, mas as sessões, quanto dura um tratamento, por exemplo? Olha, hoje eu tenho trabalhado assim, eu proponho um pacote de 10 sessões para as pessoas. Porque nessas 10 sessões, e que ele me deixe livre para trabalhar, na intensidade. Porque às vezes a pessoa fica, vai ficar caro para eu pagar todo dia, mas às vezes eu começo a trabalhar de dia, ele começa a melhorar, eu já vou espaçando esse pacote. Então, eu geralmente proponho pelo menos 10 sessões, para a gente começar, e aí com isso a gente, depois dessas 10 sessões, já vê se já foi suficiente ou se ela vai precisar mais. Isso depende do caso. Quanto dura uma sessão? Olha, fica no mínimo comigo uns 40 minutos, 1 hora, dependendo do caso. Um minuto? Quanto? 30, 40 minutos, até 1 hora. 30, 40 minutos. Bom, o que acontece muito, até pela falta de informação, né? As pessoas acharem que o tratamento é muito caro, ou seja, eu não posso fazer esse tratamento. É claro que a doutora não vai citar preços aqui, mas hoje em dia é fácil fazer um tratamento de acupuntura? Sim, eu acho que isso já deixou de ser uma coisa absurda para as pessoas. E nós, da área de saúde, eu acho que é muito difícil, né? Como que você vai falar para uma pessoa, não, você não vai ser atendido? Então, assim, independente de qualquer coisa, eu sempre falo para a pessoa, vem conversar comigo, a gente sempre entra num acordo. Tem um custo porque nós também precisamos estudar, fazer os nossos cursos, aprender muito mais. Mas eu não deixo ninguém sem atendimento. É só a pessoa pedir, vir conversar comigo, que a gente encontra uma forma. Não importa a forma que a pessoa vai pagar. E a gente sempre... Eu tento tornar isso muito acessível. O José Luiz, aqui da região central, a doutora, lhe faz a seguinte pergunta. A acupuntura pode tratar viciados em álcool, fumo ou drogas? Olha, existe na literatura sim. Eu não tenho essa experiência. Eu até lembro que uma época eu tentei ter essa experiência, porque eu acredito que você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, se você só trabalhar sozinho, porque não adianta ver só um aspecto. Então, pela experiência que eu tenho com obesidade, com cigarro, é a mesma coisa, é um vício. Nós temos até um ponto específico para isso, para tirar essa vontade. Mas eu não acredito que isso se resolva só com a acupuntura. Eu não tenho essa visão. Eu tenho essa visão de que precisa trabalhar a parte emocional, tem que ter todo um suporte de uma equipe de profissionais. Mas eu, particularmente, não tive essa experiência. Até quis trabalhar numa casa de reabilitação para experimentar isso. Bom, doutora Patrícia, de tudo que nós falamos aqui, é claro que deixamos de falar muitas coisas. O que é importante, aproveitando a audiência do veículo rádio, né, com tantas pessoas nesse horário nos ouvindo, está informando, explicando à população sobre a importância da acupuntura? Olha, eu não diria só da importância da acupuntura, a importância da gente se cuidar. Porque com a acupuntura eu tive que começar a olhar para... Foi o meu primeiro contato, e de olhar para a doença de uma outra forma. Então, que a gente comece a olhar para a gente mesmo, que a gente comece a ouvir. Que já passei por experiências que a gente ficava testando. O corpo, por exemplo, se você pegar um cigarro e aproximar próximo ao seu pulso, ao seu organismo, o corpo começa a dar sinais. Nós chamamos de dilatação de pupila, alteração de circulação. Quer dizer, o corpo já sabe que aquilo não vai te fazer bem. Só que nós perdemos esse contato com a natureza, nós perdemos esse contato com a nossa interiorização, com a gente mesmo. Então, nós perdemos essa forma de olhar para si e cuidar bem de si. Porque o processo de cura, eu falo que nós somos instrumentos. Então, um vai colocar agulha, um vai dar remédio, cada um tem a sua forma de tratar. Mas a cura só ocorre quando a gente para e entende o que eu preciso fazer melhor para mim.
e na maioria das vezes o que a gente precisa é amar mais a gente mesmo. Doutora Patrícia, nosso muito obrigado pela sua participação. Conversamos com a doutora Patrícia Aparecida Longo. A doutora Patrícia é fisioterapeuta, acupunturista, RPGista. Gostaria, doutora Patrícia, que você deixasse aí o endereço da clínica Fisioforme de Pirassununga, telefone, enfim, informações necessárias, importantes. Obrigada, eu espero que tenha sido útil para as pessoas, né, que eu me coloquei aqui à disposição. Eu gosto disso, eu gosto desse encontro. A minha clínica fica na Painguás, 1217, estamos ali no Riozinho. A gente fala sempre que eu acabo fazendo propaganda da Galeria do Chopp, porque nós somos uma casa lilás e verde, o pessoal não vê, mas é ao lado da Galeria do Chopp. O telefone é 3561-3259. Doutora Patrícia, eu tive a oportunidade diversas vezes de faço até hoje acupuntura com a doutora, e por isso a importância, e sabendo disso, né? De passar tudo isso, essa experiência que eu também tive, estou tendo e sempre terei com a acupuntura, e o trabalho sério, comprometido, profissional da doutora com relação a essa área tão importante, tão específica que é a acupuntura. Parabéns pelo trabalho, volte sempre. Eu aguardo, estou aqui à disposição. Eu que agradeço de poder estar aqui falando com vocês hoje. Foi muito bom com vocês hoje, foi muito bom com vocês.